E aí galera, beleza? Trouxe para vocês hoje uma forma nova de fazer loot, uma forma bem mais simples e que na verdade ela é destinada exatamente para as pessoas que estão começando agora a criar os filtros e tem uma certa dificuldade com patches, como entender como tudo funciona. Então ela é bem mais rápida e com certeza a forma mais simples que já teve para você adicionar um loot aqui dentro do Spark. Bom, primeiro, infelizmente você vai ter que baixar alguma coisa que é o seu neutral para poder utilizar no Photoshop. E depois a gente tem aqui o Photoshop aberto com o neutral. E é super importante que ele esteja em formato PNG, tá? Se você estiver utilizando o neutral em outro formato, vai dar bug no Spark e não vai funcionar. Então a gente vai utilizar aqui o formato PNG. Beleza, eu vou deixar o link aqui na descrição onde vocês podem baixar esse neutral aqui, tá? Então, vamos lá. Galera, aqui está o meu loot. Eu poderia fazer as alterações aqui diretamente em cima dele, mas eu não ia ter nenhuma noção de como está ficando. Então, por isso, eu vou utilizar aqui uma imagem onde eu tenho aqui um verde, tem o rosa, né? Tem algumas cores aqui, como vai ficar no rosto. Então, como a gente utiliza os filtros em grande maioria para fotos e tudo mais, né? Selfies. Então, é importante que você teste como vai ficar o seu efeito aqui no rosto. Então, eu vou utilizar essa imagem, que a propósito é a minha irmãzinha, e eu vou mexer apenas hoje na cor seletiva. Então, eu já sei que assim nunca vai estragar nunca vai estourar as minhas fotos, as minhas imagens. Eu não vou mexer em contraste, saturação, brilho, lightness, que são coisas que quebram bastante os filtros, quebram bastante o efeito. Então, eu vou utilizar aqui diretamente apenas essas funções aqui da cor seletiva, tá? Então, aqui está os vermelhos, eu vou colocar ele um pouquinho mais aqui o ciano, magenta, amarelo, vou deixar aqui zerado. Beleza. Vou pegar os verdes aqui, vou puxar eles mais para esse tom aqui, ciano. Amarelo, beleza. Agora eu vou mexer um pouquinho aqui nos azuis. Eu quero puxar os azuis mais assim. Beleza. E vai ser esses os ajustes que eu vou fazer. Então a gente pode ativar e desativar e ver aqui o antes e o depois, como está ficando o nosso efeito. Tá bom? Agora eu vou desativar aqui a minha imagem que eu usei para alterar e vou salvar como novo arquivo. Salvar, vou colocar aqui como formato PNG, é super importante que vocês salvem como PNG. E vou colocar aqui LUT 2021 aula salvar. Então salvei aqui o meu LUT, ele já está aqui na minha pasta, LUT 2021 aula. E o próximo passo é agora no Spark. Para isso eu vou fechar esse projeto, vou criar um projeto novo do zero. E o que a gente vai fazer aqui agora é vir aqui em File, Import e tem aqui a opção de Color LUT. Então ele já vai abrir aqui para mim na pasta, vocês podem ir lá na pasta que vocês salvaram. Eu vou selecionar aqui o LUT 2021 aula e ele já faz a importação automática. Bom, como que a gente vai aplicar ele aqui no nosso filtro? Primeiro a gente precisa fazer o que a gente sempre faz, que é adicionar aqui o nosso retângulo. Aqui eu vou colocar o fio, né, para fazer o preenchimento de toda a tela. E agora basta que eu crie o material. Então, criei o material. Esse material vai ser flat, porque quando a gente está utilizando standard, ele sofre efeito da iluminação do ambiente aqui, a iluminação da cena, né? Então as cores não ficam tão reais. Se a gente colocar em flat, ele pega as cores reais sem efeito de iluminação. Então a gente consegue ter uma maior fidelidade das cores. Beleza, e agora eu venho na textura e clico aqui nessa setinha para jogar aqui para o meu patch. Pronto, agora o que eu preciso é da textura da câmera para a gente poder ligar tudo isso. Então venho aqui na câmera, Texture Extraction, mais, e já vai aparecer aqui embaixo para mim. Então agora eu vou jogar a textura da câmera aqui. Para vocês abrirem o patch é Ctrl Alt P. Então a gente jogou a textura da câmera, está aqui o nosso material, né? Então você vem aqui no material e pega a textura. E agora a gente só precisa arrastar o nosso Color LUT aqui. E ele já vai criar o patch aqui automaticamente para a gente. Então eu vou ligar aqui o meu material e vou ligar aqui o meu câmera texture no texture. Beleza, o que ele está fazendo é aplicar as cores, então ele está aplicando do jeito que eu defini. E aqui nesse nosso patch a gente tem mais duas configurações, que seria o grid size
que é a quantidade de grids que tem aqui, né? Que nesse LUT que a gente está utilizando são 8x8. Se você estivesse utilizando um grid diferente com 4x4 ou 10x10, você alteraria esse valor aqui para poder ajustar de acordo com o seu LUT. E aqui a gente tem a intensidade do LUT, então a gente consegue colocar ele zerado, ou seja, ele está desativado, 0,5 ele está pela metade, ou 1 ele está em valor máximo. Bom, as coisas que eu mais tenho recebido de perguntas é como eu posso ajustar brilho, contraste, saturação e tudo mais dentro do Spark. A verdade é que no momento como LUT você não pode ajustar nada, mas a partir do momento que você importa para dentro do Spark, passa pelo Color LUT Shader. Aqui sim você pode fazer alguns ajustes e para isso a gente vem aqui na Library e eu vou digitar aqui Adjust Colors. E tá aqui esse patch Adjust Colors, Import, eu vou fazer a importação dele e ele já está aqui no meu patches. Então eu vou pegar esse patch, vou arrastar para cá, vou ligar aqui o meu Color LUT Shader na textura e essa textura eu vou ligar aqui. Então agora eu já consigo fazer as alterações aqui de brilho, contraste, hue, saturação e lightness. Eu posso também inverter aqui as imagens, as cores da minha imagem. Então vou aumentar aqui um pouquinho o brilho, 0,2. Vou aumentar a saturação, 0,4. Lembrando que os valores aqui vão de 0 até 1, tá pessoal? O contraste aqui eu vou colocar 0,1 e o lightness 0,1. E agora a gente consegue já ver como que está funcionando o nosso efeito. Eu vou desativar e ativar para vocês verem ativado e desativado. Posso colocar também aqui os modelos para vocês testarem e ver como está funcionando. Se eu colocar aqui Lightness, que é bem forte em 0, e também o Brightness em 0, ele fica um pouquinho mais forte, tá? Então, para o cabelo dela que é ruivo, por exemplo, dá bastante diferença. Bom, galera, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A maior limitação que a gente tem nesse tipo de LUT aqui é que a gente não consegue utilizar também o Retouch. Então, eu vou procurar alguma solução e trazer para vocês mais para frente. Mas para quem está começando agora e quer fazer um LUT rápido e fácil, essa com certeza é a forma. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.